Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, polêmico, confuso, que gera muitas dúvidas. Então, se você está iniciando na sua trajetória cristã, ou você já está na trajetória cristã há um tempo, mas tem dúvidas sobre este assunto, hoje iremos esclarecer as dúvidas. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre dízimos e oferta. De onde surgiu o dízimo? O que Jesus falava sobre o dízimo? Como que a gente usa o dízimo e as ofertas no dia de hoje? Fica comigo e vamos esclarecer tudo. Vamos começar pelo dízimo porque ele é rapidinho e eu acho que é o que mais traz dúvidas, né? Então vamos lá. A primeira vez que o dízimo foi mencionado na Bíblia foi com Abraão, com o ato de fé. Isso você vai encontrar, tá com uma colinha aqui. Você vai encontrar lá em Gênesis 14, do 18 ao 20. Então, o que acontece? Ele não veio como uma lei, veio como um ato de fé partindo de Abraão. Então foi assim, ó. Abraão, nosso pai na fé, deu o dízimo de tudo que ganhou em uma batalha ao sacerdote Melquisedeque. Vamos ver o que o versículo diz. E Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo, ele é literalmente 10%. Então o primeiro ato foi de Abraão fazendo isso. Depois ele vem como lei, que daí vem na lei de Moisés, que daí já não é mais um ato somente de fé, aí já vem como uma lei. E daí Deus estabelece isso para o povo de Israel. Só que o que acontece? E aí onde entra a confusão das pessoas. Muito se fala que é um mandamento, e é um mandamento mesmo. Muito se fala que você tem que dar, e você tem que isso. A verdade é que você não tem que absolutamente nada. Vamos começar por aqui. Mas é um princípio, é um mandamento. Só que esse não é um único mandamento. E onde que eu acho que a igreja erra muito? Em apenas frisar nesse mandamento e não frisar em outros mandamentos. Entende? Da mesma escritura, da mesma lei, como guardar o sábado. Poucos falam sobre guardar o sábado, mas muito se fala do dízimo. Então, se você pegar e ler Levíticos, que é onde vai falar sobre as leis, você vai ver que são várias leis e vários mandamentos, não apenas o dízimo, e é por isso que gera essa confusão, tá? Mas, dito isso, eu tô com uma colinha aqui porque como é um assunto um pouco extenso e eu não posso fugir do que está escrito na Bíblia, porque não é achismo, eu preciso trazer os fatos para vocês. Então vamos lá. Mais tarde, Deus estabeleceu o dízimo como uma lei para o povo de Israel. Era uma forma de reconhecer que tudo vinha dele e de sustentar os levitas, que não tinham herança das terras e cuidavam do templo. Então a gente vai ter que voltar tudo lá no Velho Testamento. Então a gente teve as tribos, só que uma dessas tribos, elas tinha que cuidar do templo. Então elas não saíam para eu vou usar uns termos bem casuals aqui. Elas não tinham que sair para as batalhas. Elas tinham que ficar no templo para cuidar do templo. Então tudo que as outras tribos trabalhavam, colhiam, implantavam, eles traziam para o templo. Entende? E aqui já quebra uma coisa. Qual que é a dúvida que muitas pessoas têm? Se eu quiser esses 10%, eu posso ajudar meu amigo, eu posso dar para uma instituição de caridade? Não, você não pode. O dízimo, ele é na casa do Senhor, tá? Então, paramos por aqui? Então, o que a gente entende? O dízimo, primeiro, ele foi um ato de fé, depois ele veio com uma lei
para reconhecer que tudo vinha de Deus. Então, e daí não tem isso como uma obrigatoriedade. Vamos supor que você tem o seu... Vamos supor não, né? Você está trabalhando. Aí você entende que o seu trabalho é uma bênção de Deus. Aí você fala assim, como que eu agradeço a Deus por essa bênção de Deus? Deus não quer o seu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas Ele precisa saber se você, se nós como igreja, se nós como filhos, como servos, a gente reconhece Ele nas coisas. E ao reconhecer Ele nas coisas, a gente dá o primeiro, a gente dá a primícia, a gente dá os 10%, o melhor para dizer, Senhor, olha, eu tenho o meu emprego e graças ao Senhor que eu tenho esse salário, então por ser graças a Ti, por o Senhor me abençoar, eu retribuo para a casa do Senhor esses 10%. Ficou entendido, então, como funciona o dízimo? Então é um ato de agradecimento, é um ato de reconhecimento, é um ato de dizer, Senhor, louvado seja o teu nome pelo meu emprego, louvado seja o teu nome pelas portas abertas, louvado seja o teu nome, está aqui os 10%. De nada adianta você dizimar se aquilo não for feito com intenção, se não for intencional, se dentro do seu coração não estiver realmente o propósito, realmente dentro do seu coração, falar assim, olha, eu realmente reconheço o Senhor, porque senão acaba sendo um ato vago, entende? Acaba sendo um ato que Deus nem olha para isso. Outro erro que as pessoas cometem, que eu já vi cometerem, eu não vou dar o dízimo porque o pastor vai pegar. Gente, o dízimo não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a vida do pastor, é sempre o seu relacionamento com Deus. Mas como eu disse, ele não é para você falar assim, ao invés de dar o dízimo, eu vou ajudar alguém. Não, você não vai ajudar alguém. Aí a gente vai entrar no outro assunto, que é o assunto das ofertas. Eu vou te mostrar uma forma de você ofertar, que você agora vai ofertar com propósito, tá? Então, falamos do dízimo tá tudo certo quando você entrega falando assim, Senhor, eu reconheço que o emprego que eu tenho, o Senhor que me deu, então aqui é a primícia, de coração, tá bom? E se você, assim como eu, recebe por semana, comigo Deus pediu dízimo, né, semanal, mas pode ser que para você ele passa mensal, porque como eu recebo por semana, então para mim ele pediu semanal, sabe? Vamos para a oferta. Oferta. Se a gente for lá para as leis, cada ato tinha uma oferta diferente, tá? Tinha ofertas queimadas, ofertas com animais, então tinha vários tipos de ofertas que também levavam para a casa do Senhor. Mas vamos trazer isso para a nossa vida de agora, porque a minha intenção aqui é, como fala, destrinchar, é facilitar, sabe? É traduzir. Oferta, vamos lá. A oferta, como que você vai fazer uma oferta intencional? Agora você não vai mais fugir disso. Quando muitas vezes a gente vai para a igreja, se você vai pelo menos umas 3 vezes para a igreja, uns 3 cultos, aí você fala assim, poxa, cada culto tem que dar uma oferta, e você nunca sabe o valor que você dá. E o que acontece? Muita gente acaba dando aquelas moedinhas ali. Isso não é uma oferta, isso é uma esmola. Isso não é uma oferta. Quando você vai ofertar na casa do Senhor, e aquela oferta, ela tem que ser intencional. Eu vou falar para vocês como é que o Espírito Santo falou comigo sobre oferta, até quando eu estava montando esta mensagem aqui para vocês. Vamos supor que você vai no culto da manhã. Ele geralmente termina perto da hora do almoço. E daí você e sua família, geralmente, depois do culto, vocês vão para um restaurante. Vamos supor que a conta do restaurante deu uns R$100. Aí vocês falam assim, hoje eu irei ofertar esse almoço do restaurante. Entenderam a oferta? Oferta é isso. Eu estou ofertando alguma coisa que para mim é importante, eu estou abrindo mão de algo que para mim é importante para colocar na casa do Senhor. E daí é onde o Senhor reconhece. Ele não reconhece se você tem aquelas moedinhas ali jogadas na bolsa que tanto faz para você.
sabe? Ele reconhece quando você deixa o seu almoço, que era importante para você ofertar na casa do Senhor. Ele reconhece quando você fala assim, poxa, eu ia comprar um sapato esse mês, mas eu vou ofertar esse sapato, o valor eu vou colocar no valor super baixo para ficar de fácil entendimento, tá bom? Ah, eu ia comprar um sapato de R$100, então eu vou pegar esses R$100 e vou comprar alguma coisa para uma amiga minha que eu sei que tá precisando. Eu vou ofertar na vida de uma amiga minha, eu vou ofertar não sei aonde. Então assim, é uma oferta intencional. Então hoje você pode ir para a igreja 7 dias da semana, participar de 7 cultos, e cada culto você pode ofertar uma coisa intencional. Se você vai à noite, poxa, geralmente depois do culto da noite a gente come uma pizza. Quer saber? Eu vou ofertar essa pizza. Não vou comprar pizza hoje não, vou ofertar essa pizza aqui. Ah, eu vou ofertar então eu vou ofertar o meu café da manhã. Ah, poxa, esse mês é o mês de manutenção da minha unha. Quer saber, Senhor? Eu vou ofertar essa manutenção. Vou ofertar isso daqui para o Senhor. Sabe? Então, quando muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu tinha uma conta de luz para pagar e eu não paguei, e daí eu fui lá e dei o dinheiro para a igreja, ela não está dando dinheiro para a igreja, na verdade ela está ofertando aquela conta de luz. E quando aquilo é de verdade, do fundo do coração, é onde Deus restitui. Agora, você não pode ficar brincando com Deus, achando que, eu vou te dar isso que ele vai me dar aquilo. Não, tudo é genuíno, tudo é intencional. Tudo é da maneira com que você oferta, com que você dizima. Conseguiu ficar claro isso? Então, eu vou dar uma recapitulada muito rápida aqui para vocês. Dízimo, lei, mandamento, somente na casa do Senhor. Reconhecimento de que se eu tenho uma renda, essa renda é porque eu tenho a unção de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Ele que permite que eu continue trabalhando. Então, se ele permite que eu continue trabalhando, Senhor, toma aqui. 10% do melhor que eu tenho para o Senhor. Oferta, algo voluntário, oferta intencional, estou ofertando algo que seria importante para mim, mas eu consigo abrir mão disso, consigo ficar sem esse café, consigo ficar sem essa bota, consigo ficar sem essa unha, consigo ficar sem isso para ofertar ou na casa do Senhor, ou eu posso ofertar também para alguma amiga. O princípio básico é na casa do Senhor, tá? Mas, se você, por exemplo, eu ofertei domingo na casa do Senhor, mas, poxa, só vou uma vez por semana para a igreja, só participo de um culto, eu acho que eu posso ofertar na vida de uma amiga, eu acho que eu posso ofertar na vida de alguém, eu acho que eu posso ofertar na vida do pastor, eu acho que eu posso ofertar. Então a oferta é sempre voluntária, mas sempre com intenção, e sempre você vai ofertar aquilo que era importante para você. Senão, como eu disse para vocês, é esmola, né? E um outro ponto que é muito importante, que eu gostaria muito que a igreja abrisse isso para todo mundo, de falar que a igreja é uma empresa sim. Você não chega na igreja e senta no chão, você bebe água, você usa banheiro, você tem conta de luz para pagar, tem ar-condicionado, tem os bancos, sabe? Tem na área kids, igrejas que tem área kids, tem que comprar material para criança. Outra coisa, você pode ofertar isso. Você pode chegar na igreja e falar assim, olha, eu vou ofertar a conta de luz da igreja. Quanto é a conta de luz da igreja esse mês? Eu vou ofertar a conta de luz. Sabe, quer saber, eu vou ofertar todo o material da área Kids. Quer saber, eu vou ofertar os galões de água. Entende o que é oferta? Isso é oferta. E aí Deus reconhece, daí Deus fala assim, poxa, ela está cuidando do meu reino, mas não isenta o dízimo, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu espero realmente que tenha sido claro para vocês. E só um adendo aqui. Eu nunca vi as pessoas que dizimam reclamar do dízimo. Só reclama do dízimo da oferta quem não dizima e quem não oferta. Você nunca vai ver um dizimista reclamando de ter que pagar dízimo. Mas aquele que não dizima está reclamando. Eu entendo que que quando mexe com dinheiro, e só para você ter vamos abrir um parênteses aqui. O dinheiro é o assunto mais falado na Bíblia, sim.
Gente, é meio óbvio isso. Ele tem que ser. Estamos falando de um Deus que é dono do ouro e da prata. Ninguém mais do que Deus quer que nós tenhamos recursos financeiros para fazer tudo. Sabe, até mesmo porque com recurso financeiro é que a gente consegue levar a palavra de Deus. Vocês acham que Jesus, quando ele estava peregrinando, eu tô com 2 crianças aqui, tá, gente? Quando ele estava peregrinando por aí, quem pagava isso? Tinha as mulheres pagando. E outros discípulos dele, os discípulos tinham família. Quem é que ficava cuidando das famílias desses discípulos? Então, não adianta a gente fechar os olhos e achar que não vou tocar nesse assunto. Não, tem que tocar. Tá? E outra, quando você for ofertar ou dizimar, não fica pensando, o pastor vai pegar. Gente, é o nosso coração com Deus. Eu acho maravilhoso quando Deus expõe os escândalos na igreja relacionados a dinheiro. Eu acho maravilhoso porque isso mostra que ele não é conivente com roubo, ele não é conivente com o mau uso do dinheiro dele. Ele sabe que os fiéis estão ali ofertando, dizimando de coração puro. Então, quando aparece um escândalo na igreja, eu fico muito feliz. Aí é que eu dou mais glória a Deus ainda, porque a gente não esconde absolutamente nada de Deus. Então, não deixa de ofertar, não deixa de cumprir um princípio, porque alguém está roubando, alguém está fazendo mau uso disso. Isso não é problema seu, isso não é problema meu. O nosso dever é cumprir os mandamentos, o nosso dever é cumprir as regras e adorar e louvar e tudo para exaltar o nome do Senhor. E quando você oferta, você não está comprando, como se diz, milagre. Não existe. Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa do meu dinheiro. Ele só precisa saber que o nosso amor por Ele é acima do dinheiro. Porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Entendeu? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí você vai falar para mim assim, Danúbia, mas e naquele versículo lá do... que deu mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Gente, vamos contextualizar isso. Chegou um jovem rico para Jesus e falou assim, Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus falou assim, Jesus já conhecendo o coração dele, porque Jesus nunca vai pedir para você uma coisa que ele já não sabe que para você é difícil de dar. Ele falou assim, olha, larga tudo, dê aos pobres e me segue. Aí o jovem rico falou, não consigo fazer isso. Entendeu? Mas Jesus já sabia que a resposta dele ia ser aquela. Então Jesus nunca vai pedir uma coisa para você que é simples, essas moedinhas aqui. Ele vai pedir uma coisa para saber onde é que está o seu coração, porque na verdade o coração daquele jovem rico não estava em seguir Jesus, estava no dinheiro. Então, eu gosto de trazer essa linguagem muito mais clara para vocês, para a gente entender, e agora quando for ofertar, poxa, eu vou ofertar com responsabilidade, eu vou ofertar com intenção, eu vou ofertar porque eu reconheço, eu vou dizimar porque eu reconheço que se eu estou trabalhando é porque no meio dessa crise e eu ainda tenho um emprego, eu reconheço que é Deus que tá cuidando de mim, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. E basicamente é isso, então... Não tem muito mais do que falar sobre isso. Eu não quero aprofundar teologicamente todos os versículos bíblicos, mas eu não fugi da Bíblia ao trazer isso para vocês. E o meu maior desejo nessa vida é que as pessoas vejam a casa do Senhor como um lugar santo, um lugar realmente de entrega. Tá? Eu estou entregando o meu dízimo. É o que eu falo, o culto não é para você pegar. A gente fala assim, vai pro culto para escutar uma palavra de Deus. O culto é para você deixar. Então você deixa uma oferta, você deixa uma dor, você deixa um pensamento ruim, você deixa um dízimo. É tudo para você deixar, tá? Então, se você ficou comigo até aqui, se inscreve no canal. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu espero que tenha feito sentido pra você, porque, gente, eu acho que foi um conteúdo que você não vai ver aí na internet, não dessa forma, como se eu estivesse conversando com uma amiga aqui bem perto. Então, deixa um comentário, eu falo no seguinte, tá sem tempo? Deixa um like, tá com tempo? Deixa um comentário.
e você está começando a nossa vida cristã, seja bem-vindo, é o melhor lugar do mundo. Viver, assim, os seus piores dias com Jesus é melhor do que os melhores dias sem ele. E isso você pode ter certeza que ao longo da caminhada você vai descobrir que eu tô certa ao dizer isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, Deus abençoe você, sua família, seu dinheiro, seus planos, seus filhos, seus projetos. Dizima, oferta a partir de hoje, ó, vai lá e oferta. Sabe como você pode ofertar no meu canal? Dando uma curtida. Se você curtir, você já está ofertando. Curte e deixa uma mensagem para mim. Eu estou começando e esse é o meu chamado. E eu conto com vocês no próximo vídeo que vai ser maravilhoso. Nos vemos em breve. Até mais.